Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, pessoal, teremos o início de uma nova série aí no canal, especializando um pouco sobre cultivo. E vai ser uma série muito bacana, pessoal. Nós teremos aí, iremos interagir, né, com vocês e teremos vídeos aí diversificados, né, com as dúvidas que vocês têm. Pra gente ajudar vocês a cultivar as orquídeas, vocês aí que têm dúvidas sobre cultivo. Às vezes aquela orquídea sempre tem um probleminha com a folhagem, não vai para frente, às vezes nunca floresce, e nós vamos te ajudar aí para você resolver todos esses problemas e ter as melhores orquídeas para você realmente apreciar, né, toda a beleza que essas meninas podem trazer. Antes de mais nada, convido vocês a contemplarem, né, o nosso primeiro vídeo aí de cultivo, o nosso primeiro vídeo aí de dicas na nossa nova série que vai se chamar Segredos de Orquidário. Isso mesmo. Iremos mostrar técnicas que nós utilizamos, dicas que nós utilizamos que dão certo para nossas plantas, para vocês aí terem realmente as melhores orquídeas. E hoje, né, em primeira mão, vou apresentar para vocês o nosso querido doutor, que realmente é, digamos assim, um apelido carinhoso e uma brincadeira que nós fizemos, né, pois essa pessoa em específico, ela tem um bom conhecimento sobre orquídeas, sobre problemas, né, sobre soluções também, sobre técnicas de cultivo. Eu vou apresentar para vocês ele que vocês vêm pedindo muito aí para se apresentar nos comentários. A propósito, ele é meu irmão, né? Eu me chamo Ezequiel e ele se chama Daniel. Então, pessoal, sejam bem-vindos aos Segredos de Orquidário, né? As técnicas aqui inovadoras que vamos mostrar para vocês no primeiro episódio, né? No primeiro quadro de hoje. Então, pessoal, para vocês que tanto queriam saber, né? Quem é que muitas vezes está aí compartilhando essas maravilhas para vocês. Essa é a pessoa, esse aqui é o Daniel, vou apresentar para você o nosso querido doutor das orquídeas. Olá a todos, muito obrigado pelo carinho, né, de vocês que nos acompanham nos vídeos, né, que gostam dessas lindas orquídeas como essa maravilhosa Cattleya valcriana e que querem aprender e compartilhar o conhecimento, porque nós estamos nesse universo das orquídeas para trocar informações, para crescer, né, para aprender cada vez mais. E se você quer adquirir uma planta, é só o primeiro passo, né, rumo a ter uma linda beleza como essa aqui, que um dia já foi uma muda tão pequenininha, né, que cabia na palma da mão, mas que hoje já é uma touceira linda, né, perfumada, graciosa, com as raízes lindas, um desenvolvimento vegetal muito gratificante. E para isso nós criamos, né, essa nova fase do canal que vai trazer para vocês conteúdos diversificados e interagindo diretamente com vocês, porque muitas vezes a gente fala de um conteúdo que não é a dúvida que você tem em casa, e às vezes a dúvida que você tem em casa é a que muitos têm e querem saber. Por isso, nós vamos esclarecer para vocês de uma forma simples e objetiva como cultivar orquídeas, né? Como dominar essa arte e ter lindas belezas como essa. Isso, antes de mais nada, vamos assistir o vídeo da nossa querida inscrita, que já nos prontamente mandou uma dúvida, né? Uma situação que ela tem dificuldade no seu cultivo diário. E nós aqui prontamente vamos ajudá-la, né? E para isso nós precisamos ver, e convido vocês a assistir comigo ao vídeo que ela gravou pra gente, né? Para que vocês possam, inclusive, se ambientar, caso vocês queiram mandar pra gente, como que vai ser feito, né? A dinâmica interativa com vocês. Então vamos lá, pessoal, assistir mais um vídeo do Doutor das Orquídeas. Oi, pessoal, meu nome é Suelen, eu sou de Belo Horizonte. Eu tô gravando esse vídeo para pedir ajuda ao Orquidário Paraíso. Eu tô com um problema com a minha orquídea. A minha orquídea tá cheia de pintinhas pretas e não consegue desenvolver. Todo broto que ela dá, ela seca. Minha planta tá quase morrendo. Eu tô pedindo, por favor, doutor das orquídeas, me ajude a salvar minha planta. Doutor das orquídeas, olha como tá a minha planta. Tá cheia de pintinhas pretas, olha, tá quase morrendo. Isso aqui, olha, é um novo broto que secou. Este daqui também, olha, tava grandinho, mas agora já secou as folhas maiores. Só tem esse pequenininho. Ela já deu mais brotos, mas secou tudo. Tá quase morrendo. Inclusive a outra planta que tá próxima a ela também, olha, tá pegando a doença. Por favor, me ajude a salvar. Pessoal, vocês acompanharam comigo o vídeo da nossa querida inscrita Sueli? Bom,
Primeiramente, Sueli, muito obrigado pela sua interação, tá? A gente agradece você de coração, um super abraço para você, tá? E você vai ter sucesso sim, você vai recuperar essa orquídea, porque o doutor das orquídeas vai te dar o seu diagnóstico e vai te apresentar a solução para esse problema. Pessoal, qual que é o diagnóstico da planta da Sueli? Como vocês perceberam, e vai aparecer aí nas imagens ao longo do vídeo, por exemplo aqui, a planta dela já apresenta de cara um quadro de desidratação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que os bulbos da planta, né, ou seja, você vai olhar as folhas, vai olhar o bulbo e vai ver que eles estão murchos, apresentando uma forma ressecada. Ou seja, a planta perdeu muita água durante esse período, né? E isso inclusive foi a porta de entrada talvez para ela sofrer a ação dos fungos, que é o segundo problema que a planta dela apresenta e o mais cruel, digamos assim, que se espalhou inclusive para a planta ao lado. Isso aí nos possibilita fornecer exatamente esse diagnóstico, porque os fungos apresentam algumas características. Vai aparecer aí no vídeo algumas das principais características dos fungos, que são geralmente manchas pretas de formas circulares que se espalham ao longo da folha da planta. E essas manchas podem ter formatos variados também, né? Como vocês vão ver, isso aí inclusive às vezes vai te ajudar a classificar o tipo de fungo que está ocasionando problema na sua orquídea. E outra característica que é muito comum dos fungos é que ele se espalha, porque o fungo ele produz esporos que vai povoando aí as suas orquídeas. Por isso a primeira medida que eu já vou apresentar de dica para você, se você constatou que a sua orquídea tem como diagnóstico a presença de fungo, corra e isole ela das demais. E as que estavam perto dela você deixa de quarentena. Por quê? O fungo é uma doença perigosa, né? Ele ocasiona doenças perigosas porque ele vai se espalhando, é como se fosse o coronavírus. Ele começa com uma orquídea, que foi a porta de entrada, e aí ele vai povoando as orquídeas do lado. Então se você não isola ele rapidamente e faz o tratamento, ele pode chegar a contaminar todas as orquídeas do seu espaço. Pessoal, outra dica também importante é o seguinte: quando você não cuida corretamente da sua orquídea, ela vai ficando debilitada. Basicamente é como se a gente comparasse com uma pessoa que o sistema imunológico vai ficando fraco, ou seja, ela não se alimenta direito, ela ali não tem a luminosidade correta, isso aí tudo vai deixando sua orquídea vulnerável. Então os fungos, bactérias e outras doenças, elas facilmente vão acometer a sua planta. É como o ser humano, se o ser humano não se cuida corretamente, ele fica facilmente, né, atacado aí por diversas doenças, e com a orquídea não é diferente. Então cuide bem da sua orquídea, porque essa é a melhor forma de você ter a prevenção contra qualquer doença, é você fornecer para ela luminosidade correta, água de forma correta, ou seja, você regar ela de forma corretamente e, é claro, adubar ela frequentemente. Então, você fazendo esse conjunto de abordagens, você já vai providenciar para a sua orquídea a saúde de que muitas vezes ela não vai ser tão vulnerável a pragas ou a doenças. Então, pessoal, venham comigo agora, porque agora eu vou apresentar para a Sueli e para vocês também como que nós vamos resolver esse problema. Ou seja, o que nós vamos fazer para controlar e de uma vez por todas acabar com esses fungos que tanto fizeram mal às plantas da Sueli e fazem mal às plantas do mundo todo. Porque, como vocês devem imaginar, como que foi parar um fungo aqui na minha casa? Pessoal, os esporos são pequenos, eles viajam com o vento, né? E às vezes eles se depositam na superfície da sua camisa, eles vêm com você aí da rua, de qualquer ambiente. E ao você entrar em contato com a sua orquídea, esse esporo vai chegar até ela. Então é uma coisa normal. O Brasil é um país tropical com a presença inúmera de fungos. Então a gente deve agir também na preventiva, sempre aplicando aí a medicação conforme vai ser indicado para vocês, para que você não tenha esse tipo de problema. Pois infelizmente os fungos estão em todos os lugares, né? E acompanham aí um ser humano e nem sempre são vetores de doenças, são ruins não. Mas muitas vezes eles são sim a principal causa da perda da sua orquídea. Então vamos lá apresentar a solução? Sueli, então vamos solucionar o seu problema? Como eu disse, pessoal, nós vamos trazer aqui soluções práticas, simples e diretas. E nós vamos usar apenas 2 ingredientes, a água e um fungicida, para resolver esse seu problema. E a solução, ela vai ter, né, dependendo do grau de como que está a infestação, como eu vou apresentar para vocês aqui, você vai poder ter até soluções distintas, mas ambas vão envolver esses 2 elementos. O fungicida, pessoal, ele pode ter 2 funções. Ele pode ser um fungicida como esse, que tem a aplicação direta, né, superficial,
que é chamado de fungicida de contato, porque você vai colocar ele em contato direto com o fungo, e às vezes você vai ter também o fungicida sistêmico, na qual você vai misturar ele em alguma solução de água e vai aplicar foliarmente, né, na sua planta. Mas no caso aqui dessa planta, e que é o caso da Sueli, eu recomendo o uso de fungicida de contato. Bom, pessoal, apresentando aqui para vocês essa menina, é uma orquídea, né, uma catileia, e ela está com o mesmo problema da Sueli. Percebam bem aqui a folha dela, está acometida de vários pontos, né, de infestação de fungo, e como se vocês podem perceber, né, esses pontinhos pretos começam pequenos, vão comendo a superfície da folha, né, e vão se expandindo e formando manchas que elas vão se alastrando, igual você pode perceber aqui na parte de baixo da folha. Ela está totalmente acometida de fungo. Então, pessoal, eu constatei que a minha orquídea está com fungo. E como você percebeu aqui, transmitiu para outra folha. E ele começa assim. Depois ele vai evoluindo para estágios, né, de tanta intensidade em que você vai ter a folha da sua orquídea cheia de fungo. Então, qual que é o primeiro passo que o doutor das orquídeas recomenda para você resolver esse problema? Isole essa planta das demais. Para quê? Para que você evite que esse efeito, né, dos fungos, ele se espalhe para o seu orquidário inteiro, porque aí você vai ter muito mais dificuldade de tratar uma planta do que a sua coleção completa. Segunda coisa, você vai perceber, né, o grau em que essa planta está infectada. Por exemplo, aqui eu tenho um único foco de fungo nessa folha inteira. Agora aqui eu tenho tanto ponto de fungo que essa folha já está praticamente 100% comprometida. Então eu vou apresentar dois tratamentos diferentes. O primeiro é o quê? Eu percebo que essa planta está com uma região onde tem pouco contato com fungo, eu percebo que dá para salvar essa folha aqui de uma forma mais eficiente. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma quantidade de fungicida, uma quantidade pequena, pessoal, porque você vai aplicar só na região, né? E aí eu vou colocar também aproximadamente a mesma medida de água, né? Uma água filtrada de preferência, sem cloro. Você coloca sobre o fungicida, mistura ele para ele ficar com a consistência de pasta, como se fosse uma pasta d'água, porque você vai aplicar na superfície da orquídea. Ele não pode ser muito líquido, nem muito pastoso também, né? Ele tem que ter uma consistência assim. Olha aqui, tá vendo que ele tá gotejando como se fosse um ponto que eles falam em ponto de pérola, né? Que é um ponto assim que goteja suavemente. Posso colocar um pouquinho mais de fungicida aqui para ele ficar com a textura melhor. Vai misturando. Vou colocar só mais um pouquinho. Você vai percebendo com o olho mesmo. Ele tem que ficar numa textura pastosa, que dê para você espalhar, né? Sem que ele escorra na folha. Ele tem que ficar ali preso, localizado ali, né? Na região em que a sua planta está acometida. Essa consistência aqui, pessoal, já está bom. Aí o que eu vou fazer? Eu vou, né, pincelar aqui com um pincel, né? Claro que você tem que procurar usar materiais em que você esterilizou, né? No caso aqui é um pincel virgem, que eu comprei exatamente para isso, um pincel de tinta, que você usa para pintar aí, né? Eu indico um pincel de tamanho pequeno, né? Para que você possa ser preciso aí na hora de espalhar o fungicida. Você passa na ponta do pincel, né? Não tem mistério nenhum. E você localiza aqui onde está o fungo e você preenche a mancha do fungo, olha, como se você estivesse pintando mesmo. Outra pontinha preta aqui, vou espalhar também, porque é um fungo em estágio inicial. Aí eu percebo, existe mais alguma outra mancha na folha? Não, essa mancha aqui é apenas pigmentação normal mesmo. Agora eu viro a planta e eu percebo que existe uma ponta preta aqui, vou preenchendo. E o outro lado, né, daquela mancha horrorosa, que estava ali devorando a folha da sua orquídea, você vai e passa o fungicida aqui. Pronto, fiz o preenchimento. Existe mais um pontinho aqui, olha, vocês vão perceber. E todo ponto preto que você perceber, pessoal, não tenha preguiça. Vamos passar aqui, ó, para garantir que essa orquídea fique 100% isolada, né, dessa peste que vai comer aí a folha da sua orquídea, que é o fungo, né? Olha só, fiz a medicação, né, em toda a superfície da folha que estava contaminada. E o que eu devo fazer agora? Não molhe, não faça nada. Coloque ela num lugar sombreado, porque o fungicida não é bom a orquídea receber luminosidade do sol
de forma direta ou indireta quando tiver aplicado o fungicida. Então você faça isso no horário como é agora, que o sol já se pôs, né? Ele não está aí tão intenso no horizonte. E você aplica o fungicida e espera ele secar para ele aderir, porque não adianta você passar o fungicida e molhar logo em seguida, porque ele vai dissolver, né, essa concentração, ele vai se espalhar na folha. Então você espera ele secar e aí sim você vai voltar a regar essa orquídea normalmente, né? E aplicar nela aí adubo, o seu tratamento, né, particular, que a gente vai também te orientar em outros vídeos. Mas então, e o que eu devo fazer com essa outra folha aqui que está tão severamente comprometida? Pessoal, infelizmente, quando a planta alcança esse estágio em que ela está muito comprometida, a melhor solução é, infelizmente, você cortar essa folha, né? Corta ela e passa fungicida na base em que você cortou, como eu vou orientar. Por quê? Porque essa folha está tão comprometida que dificilmente, se eu fazer esse tratamento igual eu fiz aqui, que é você tinha um único foco principal na planta de onde estava agindo o fungo, aqui é muito mais fácil eu conseguir controlar. E outra coisa, a estética da planta não vai ficar tão feia e uma única folha não vai comprometer sua orquídea, né? Certamente, essa folha aqui já está causando mais prejuízo do que qualquer benefício. Até porque, como a gente falou, os fungos possuem esporos que vão se espalhando. Então, essa única folha contaminada pode contaminar inúmeras de outras orquídeas, né? E se você ficar aqui, qualquer ponto aí que você esqueceu de passar o fungicida de contato, vai poder novamente se espalhar e contaminando as outras orquídeas. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos cortar essa folha para impedir, né, que esse quadro de contaminação se agrave. Pessoal, essa tesoura, ela está um pouco gasta porque realmente a gente usa ela para fazer esse tipo de tratamento. E como vocês devem saber, como que eu devo fazer para usar a lâmina? Você deve aquecer essa lâmina no fogo, pode ser na chama de fogão ou se você tiver um maçarico, né? Você coloca alguns segundos, toda a porção da lâmina que vai ser usada para fazer a asepsia, digamos assim, a limpeza, né, dessa folha, ela deve ser isolada e a gente previamente já fez esse tratamento, né? Ou seja, você liga o seu fogão, aqueça aí a lâmina que você vai utilizar. Se for um estilete, se for um podão, né? Você pode... E depois de você usar, né, o aquecimento das chamas, você pode borrifar um álcool aí 70% na lâmina, que vai ajudar também a você garantir que ela esteja aí isolada de fungos e bactérias. Porque também não adianta nada você tirar o fungo dessa folha e trazer mais e colocar aqui, né? Então, como eu já fiz esse tratamento, o que eu vou fazer? Eu seguro aqui a folha, né? Olho aí corretamente a posição, ela deve ser cortada aqui, ó, na base com o bulbo, para que não haja mais, né, espalhamento dessa doença. Faço o corte, né? E aí o que eu venho aqui, eu pego um pouquinho de fungicida e passo aqui na ponta da folha onde foi cortado para impedir que haja propagação de fungos da parte superior da folha para o restante. Outra dica, pessoal, valiosa. Essa folha aqui deve ser descartada imediatamente porque aqui está cheio de esporos de fungo que vão continuar espalhando. Então, muita gente às vezes descarta uma folha e joga na bancada, deixa cair no chão. Não faça isso de forma alguma. Isso aqui é como se fosse um banquete para o fungo e ele vai continuar se espalhando, comendo essa folha e quando acabar, né, ele já vai ter espalhado aí para mais regiões do seu orquidário. Descarta essa folha, coloca ela numa sacola e despacha para o lixo ou joga no fogo. Porque isso aqui é um vetor de praga e doença. Agora, outra questão aí que vai finalizar o nosso vídeo de hoje. Então, o doutor das orquídeas, como eu sei que minha orquídea foi curada, né, dessa infecção aí, né, que ela teve, dessa sequela, pela observação. O que deve acontecer aqui agora é que não apareçam mais focos de pontas pretas. Se aparecer um ou outro, você deve repetir o procedimento imediatamente. E você observa o novo broto, como é o caso desse broto aqui, né? Se o broto novo não tiver nenhuma presença de pontas pretas, né, indicou para você que o tratamento foi feito com sucesso, ou seja, não houve novos focos dessa doença, né? E a sua planta está livre, ela vai poder ser introduzida com as demais. Então, pessoal e Suelen, a solução para o seu problema é esse, que é o problema do fungo. O segundo problema, que é a desidratação, uma dica que eu te dou é que você use pratos
aqueles pratos normais que retém água, né? Como a sua orquídea fica pendurada aí provavelmente no seu muro, né? Ou em alguma varanda, a forma mais eficiente de você hidratar ela rapidamente é você colocar um pratinho daqueles de plástico embaixo do vaso, para que ela fique mais tempo úmida, né? Porque como os bulbinhos da sua planta estão secos, né? Parecidos com esse aqui, ó, estão com ranhuras de desidratação, você espera ela engordar eles, né? E aí você vai ter o sucesso aí de ter sua planta hidratada e livre de fungo e outras doenças. Claro, pessoal, o pratinho com água você tem que tomar cuidado, porque ele não pode ser foco de doença. Então, como você vai molhar sua orquídea? Você vai verificar. Se o pratinho tá com água, ele ficou um dia inteiro com água, o que você faz? Você pega aquela água, joga fora, dá uma escovada, né? E preenche com água novamente. Por quê? Não é bom que ele fique muito tempo com a água parada, para que não vire, né, depósito aí de larvas, tanto de pernilongo quanto do mosquito da dengue. Então, sempre atento aí contra métodos sanitários, né? Para que você possa ter controle de pragas que não só fazem mal para as orquídeas, como mal para a gente também. Então, Sueli, fica para você a dica, minha querida. Você vai conseguir sim combater essa doença horrível e vai ter sua orquídea linda novamente. Um super abraço. Pessoal, ficou aí a dica, nosso primeiro vídeo de uma série de muitos. Então, se você quiser ter a sua dúvida solucionada pelo Doutor das Orquídeas, né? Quer ter o seu problema de vez por todas aí liquidado, seja qual for ele, de doença, de algum quadro que você veja que sua orquídea não está indo bem, não perca tempo, não perca mais orquídeas. Mande uma mensagem pra gente. E como que você vai fazer isso? Vai aparecer o WhatsApp aqui, embaixo do meu dedo aqui na tela para vocês, e ele também fica fixado no comentário. Vocês vão, filma suas orquídeas igual a Sueli fez no começo do vídeo, volta lá, reveja direitinho como que ela se apresenta, fale para nós quem que você é, para que você inclusive receba um super abraço, né, especial da gente. Comente, né, o seu problema de forma clara para que a gente possa identificá-lo, pessoal, porque assim é muito importante que você mostre como que a sua orquídea está e fale pra gente os sintomas, né, que ela vem apresentando, porque pra gente apresentar esse diagnóstico, a gente precisa ter o maior número de informações possíveis. Apresente isso no vídeo pra gente, envie pro WhatsApp, fale, né, como que você deseja, né, ter esse comentário seu respondido, que é através desse quadro nosso, a nossa forma principal. Às vezes você já vai ter ali uma dica já esclarecida, então a gente pode encaminhar para você a solução através de um desses vídeos. Se a gente perceber que o diagnóstico foi o mesmo, por exemplo, fungo, a gente já vai te encaminhar um vídeo como esse que você já vai ter sua solução pronta. Mas nós esperamos essa interação com vocês. Desde já eu deixo um super abraço para todos vocês que nos acompanham até aqui, muito especial para todos vocês, né? Não perca tempo quando se trata de sua orquídea, mantenha ela no melhor cuidado possível. Um super abraço para vocês, de coração, e até mais.